foi o maior meme de todos os tempos e se tornou o candidato mais influente e assistido da história, Pablo Marçal! Tamo junto! E aí, gente? Vai vir aqui mais um ex-pobre. Dá uma animada ou não no brasileiro? Um ex-pobre que venceu na vida, um cara batalhador, um cara que eu chamo de amigo, que eu respeito, que sabe arrumar confusão e resolver confusão. Um cara de tecnologia, um cara que tem ajudado o brasileiro a empreender. Com a salva de palmas, ele é o Thales Gomes! Vem cá, Thales Gomes! É nóis. Bem-vindo. Senta aí. E aí, turma? Aí sim. Thales Gomes é o nome dele. Aí, oi. Thales Gomes, a gente era da mesma turma, só que escola diferente, 37 anos. É isso aí, mano. Tem 37? 37, cara. Nasci em 87, interior de Minas Gerais. Que mês? Março, você acredita? Março. Dia 23 de Então, março. você é Você é mais de velho quando? que eu. De abril, pô. Ah, então você é muito novo. Que massa, cara, da mesma idade. Pois é, velho. E ambos viemos ali de uma origem parecida, né, Pablo? Sim. Eu sou de Carangola, de uma cidade de 37 mil habitantes. Então, tive a oportunidade ali, Deus me deu essa chance na vida, de ter a oportunidade de ser criado por um homem incrível, que era o patrão da minha avó, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 5 anos, a minha avó era empregada doméstica desse homem. Meu pai e minha mãe separaram, eu tinha 6. Com 6? É. Aí, tá vendo? Agora só falta eu virar um dos homens mais influentes do Brasil também um dia, Falta né? você casar, você casou? Tô quase. Caso em junho. Ah, falta 4 meninos. Pois é. Eu quero 5. Eu quero 5. Quer 5? Eu quero 5. Minha mulher me deu uma cota de 3, mas eu convenço ela. Se eu já convenci bilionário do mundo inteiro botar centenas de milhões no meu negócio, eu vou convencer minha mulher a ter 5 filhos, pô. Eu tô muito errado, não tô não, turma? Tem que ajudar, né? Esse é Thales Gomes, ele tem um projeto que ele criou que ninguém dava nada. Aí depois que explodiu, eu conheci ele. Ele foi palestrar lá na... Você nem sabe disso, acho que nunca te falei. Você foi palestrar lá em Goiânia, no evento dos radicais empreendedores lá da Videira e tal, lembra? Na igreja eu lembro, pô. É. E aí eu, nossa, mano, esse cara deve ser fera demais, porque ele tá palestrando aqui, só vem fera. Foi a primeira vez ali que eu tive o contato com o Thales Gomes. E a gente trocou ideia no dia? Não trocou, isso era importante demais. Ah, para. Falo Sério? com todo mundo aí sempre, sei que não chegou pra falar comigo. Não, às vezes eu não sei o que acontecia comigo, eu achava importante demais, eu falava, deixa esse caboclo importante pra lá, né? Mas foi o primeiro contato, alguns anos atrás que você foi lá, e eu queria que você respondesse sobre isso. Como é que foi a brilhante ideia? Veio de uma raiva, veio de um problema? Porque a maioria dos negócios que eu tenho promissores, eles vieram de um problema que eu tive com algum tipo de cliente, fornecedor, alguma situação, fui lá e criei. Cara, geralmente empreendedor faz isso, né? Empreender nada mais é do que resolver problema. E aí, se você junta um grupo de pessoas apaixonadas por esse problema, apaixonadas pela solução, eventualmente você consegue construir um produto. Lá em 2011, 4% da população brasileira tinha smartphone, então era um mercado muito incipiente que ninguém acreditava. E eu tive esse insight, eu falei, cara, e se eu usasse esse smartphone de modo que isso fosse um terminal para que taxistas aceitassem corrida ali e eu não precisasse ligar ali para uma cooperativa de táxi. Não existia Uber ainda? Não existia nada, né? Era 2011 ali. 4% da população brasileira tinha smartphone, basicamente ninguém no mundo usava smartphone. Se eu não me engano, o iPhone foi lançado em 2007, 2008, 2009, sei lá, sabe? Era muito recente tudo isso. E aí eu tive essa ideia de juntar esses caras, né, o taxista e o cliente, usando ali smartphone para um se conectar com o outro. E quando eu apresentei essa ideia para o investidor, na verdade, o grupo de investidores que estavam lá, donos de fundo, falaram, olha, se esse negócio fosse bom mesmo, já estava bombando nos Estados Unidos. Então quer dizer que não está na hora desse negócio. Uau, você ouviu isso? Ouvi isso dos caras. E a real é o seguinte, você tem que ser maluco o suficiente para se enveredar em algo muito inovador, porque a linha entre construir algo de sucesso ou uma falha tremenda, ela é muito tênue, porque é muito inovador. E ideia extremamente inovadora, geralmente, todo mundo vai falar que é muito ruim. Só você e os seus sócios, eventualmente, acreditam que essa é uma ideia muito boa. E a verdade é que a grande maioria das ideias muito inovadoras, geralmente são muito ruins e não dão em nada, ou porque estão no time errado, ou porque o produto não foi construído da forma certa. Então, você ter a coragem e a disciplina de se enveredar por esse caminho e se manter ali por alguns anos, até que o negócio de fato dê certo, isso custa muito para a sua vida, principalmente quando você está no início do ano. Né? Chegou a desanimar?
A galera falava... Claro, pô. Eu tinha 22 para 23 anos. Eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer esse negócio. Todas as rendas que eu tinha, tal, eu trabalhava em empresa, cheguei a trabalhar no Ortobon, tal. Então eu trabalhava em empresa, departamento de marketing. Eu saí do meu emprego e peguei, cara, a reservazinha de capital que eu tinha, que era basicamente um carro velho, vendi o carro e falei, beleza, eu tenho 6 meses para fazer isso funcionar. Se não der, acabou. Eu estou endividado e aí eu vejo o que eu faço na minha vida. Por muito tempo o negócio não tracionava, Paulo, porque era muito incipiente o mercado. Eu cheguei a ter menos de 2 meses de caixa. Até que a Rocket, que é um fundo alemão gigante, veio e ofereceu comprar minha companhia primeiro, que geralmente eles só compram. Eu falei, eu não vou vender. Se o cara sai lá da Alemanha para poder tentar comprar minha companhia, que esse negócio vale alguma coisa. Eu falei, vocês investem na companhia. E aí, conversa vai, conversa vem, assunto longo, eles toparam investir. Vou te dar um paralelo aqui, Pablo. O Series A, que é a primeira rodada de capital institucional de uma companhia de tecnologia, hoje no Brasil, geralmente é uns 50 milhões de reais. Naquela época, um Series A era 500 mil reais. Eu captei, cara, com $1 a 2,5, 10 milhões de reais na primeira rodada, que era 20 vezes um Series A. Ou seja, proporcionalmente, seria como se hoje eu estivesse captando $1 bilhão de reais. E você já tinha base de clientes girando? Ou tava... Tinha base de clientes, estava rodando, o software era muito bom. E a real, que eu descobri depois, que a Rocket tinha tentado fazer esse negócio, não tinha conseguido, que o nosso software realmente era muito bom. O meu sócio, o Márcio e o Vini, que eram os engenheiros que programavam, os caras são gênios. Eles conseguiram, de fato, pegar a minha ideia e transformar aquilo em um bom software e fazer funcionar. Então, você imagina, proporcionalmente, cara, como se fosse $1 bilhão de reais para um moleque de 22, 23 anos, captado ali, os caras falaram, beleza, agora expande isso para o mundo inteiro. Agora eu quero te contar uma curiosidade que eu nunca falei isso para frente da câmera. Quando eu sentei na frente do Oliver Summer, que é um dos caras mais ricos do mundo, um bilionário alemão, o criador da Rocket, ele virou para mim e falou assim, você está pronto para ser o CEO dessa companhia? Eu virei para ele e falei assim, eu nasci pronto. Respondi, I'm born ready. Quando eu... Porque, sabe o que acontece? Quando você está nesses momentos decisivos da vida, esses caras querem te testar, sabe? Assim, hoje você está nessa posição, eu também, graças a Deus, então a gente testa as pessoas. Esse cara estava me testando, mas eu não tinha a convicção que ele estava me testando. É que, na real, eu realmente me sentia pronto para aquele desafio. Mas sabe o que eu fiz? Quando eu saí ali daquela sala, eu abri o Google e escrevi no Google assim, o que faz um CEO? Porque eu não tinha a menor ideia, pô, o que faz um CEO? Sabe, sei lá, sair de Carangola, bicho, fui parar na favela de Santa Amaro, tá pronto para ser o CEO. Agora, outra coisa que passava na minha cabeça, turma, era o seguinte, cara, eu saio lá de Carangola, crio um negócio dentro da favela de Santa Amaro. Eu vou chegar para frente desse gringo e falar que eu não sei o que é ser CEO? É ruim, eu vou falar que, pô, como se eu tivesse sido CEO a vida inteira. E aí, cara, foi quando eu comecei a conhecer a turma, inclusive meu atual sócio, Nardon, ele era investido pela Rocket também, e era um dos caras que eu sentava e conversava, falava, Nardon, e aí, cara, o que eu faço como CEO? Qual que é o trabalho de um CEO? O que eu tenho que fazer? E dessa história, a gente expandiu a companhia para 35 países, 4 continentes, avaliou a companhia mais de $1 bilhão e foi uma boa história. Você fez o exit quando? Eu fiz em 2015. 2015. Exatamente. Explica para a galera que está assistindo, muita gente não sabe disso, porque não é cultura do Brasil nem ser empreendedor. O brasileiro, ele é empreendedor na tora, né? Exato. Na marra. Exato. Agora conta, porque desde quando eu ouvi isso, o que é construir valor, construir companhias, eu comecei a virar um comprador disso e meu negócio é esse. Exato. Minha profissão hoje é ser investidor. Eu não sou empreendedor faz muitos anos já. Muitos não, desde 2020. Então eu preparo pessoas para tocar companhias e o meu único problema hoje é gente. Eu preciso de gente para abrir e comprar mais companhias. Perfeito. Explica para as pessoas como é que funciona isso. Você teve uma ideia embrionária, testou, rompendo barreiras absurdas, foi comprado, teve um investimento e foi comprado depois desse investimento. E a empresa virou uma empresa de nível global. Exato. Você que é um cara que veio de favela, acabou de explicar aqui que o cara falou, você está pronto para ser CEO? O cara não sabia o que era ser CEO. Exato. Por isso que você tem que estar nos lugares certos, peitando os problemas certos. Quais são os problemas certos? Os que você não dá conta de resolver. Perfeito. Os desafios e os problemas que vão te fazer crescer são aqueles que você ainda não tem a solução. Porque se tem a solução, você vai ser mal pago para resolver eles. Fato. Então temos que criar problemas que não têm a solução. Tem um fato interessante a você responder. O Albert Einstein, ele escrevia as teorias, ele não era o cara que provava as teorias. E até hoje tem teoria do Einstein que não foi desvendada.
Só que ele falava, isso não é problema meu, eu quero é ver como é que o Sol está aqui, como é que a Terra gira, e então a fórmula é essa. E tem fórmula até hoje que ninguém testou. Não dá para testar ainda com a capacidade que as pessoas estão na busca hoje, né? A gente tem que amadurecer um pouco para rodar as ideias do cara. Olha que loucura. Esse cara viu algo. 4%, vou esquecer disso nunca mais, 4% do Brasil tinha smartphone. Esse não era um aplicativo que tinha outro lugar para ele copiar para ir mais rápido. E aí chega alguém da Alemanha que deu errado e não conseguiu fazer. Ele conseguiu rodar tudo aqui e conseguiu fazer esse negócio chamado exit. Que é criar um negócio do zero, gerar valor nesse negócio, atrair investimento, maximizar esse negócio e sair com a coroa. Se você puder falar de valor, o que você teve que fazer e como funciona, para a gente ensinar o povo brasileiro. Porque eu acredito que você, Thales, você e seu grupo ali no G4, tem ensinado a mudar o perfil do empreendedorismo brasileiro. Essa é a ideia, Paulo. E isso é muito bom. Eu fico muito animado de ver você fazendo isso. Obrigado, cara. Essa é a ideia, porque, na verdade, a única mola propulsora de crescimento econômico de longo prazo de um país é o empreendedorismo, que é o empreendedor que gera emprego, é o empreendedor que cria valor para a sociedade. O Estado, na verdade, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Eu sei que ele discorda nesse ponto, mas essa é a minha visão. O Estado muito mais atrapalha do que ajuda Discorda a população. de quê, amigo? É certeza que discorda. Eu acho É certeza que mais concorda, malefício do que benefício. Não, do jeito que é operado. Exato. Se você colocar pessoas como você na política, aí o Estado pode até ajudar. É por isso que eu queria muito que você estivesse lá. E por isso que você também vai. É um eu não desafio. vou, mas eu quero estar te apoiando. Faz o que você tiver de fazer, que o povo está te esperando lá, uma hora. Eu quero continuar te apoiando, Pablo. Cara, deixa eu te como falar, você eu muda te o agradeço Brasil. pelo apoio, mas eu não vou ficar lá para sempre, não. Eu acredito que é filantropia. Mas Depois que você fizer seus IPOs e as coisas tudo explodir, eu te espero lá. Ou então eu saio com você entrando. Opa, quem Tem sabe? que ser um negócio de... Os melhores do país têm que exercer essa filantropia. É porque esse que é o problema, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né? O Platão, ele é o cara que teorizou o que é a política mesmo, né? Então, quando você pega o que Platão dizia, o Platão dizia que o governo democrático, na democracia, ele é um governo guardado aos piores, porque os melhores dificilmente ascendem ao poder, porque para você ascender ao poder, necessariamente você tem que falar o que os outros querem ouvir, o que não necessariamente é a verdade. Então é por isso que a gente realmente olha hoje, principalmente para o executivo, né? A gente vê os piores no poder. Os melhores não sobem, eles não ascendem, porque a máquina espelha os melhores, os homens e mulheres virtuosos que querem de fato construir o Brasil, né? Isso me afasta um pouco da política. Eu prefiro achar pessoas que eu acho boas, como você, e suportar como eu te suportei, no background, ali tentando ajudar, tentando dar ideias, tentando apresentar para as pessoas, porque eu acho que eu tenho muito mais valor aqui na indústria privada hoje, sabe? Fazendo o que eu sei fazer, que é gerar emprego, ajudar outras pessoas também a gerar emprego. E o G4 ele tem esse propósito, né? Fazer um Brasil mais empreendedor. Porque, de novo, a única mola propulsora de crescimento econômico de um país é o empreendedorismo. O que gera o PIB são empresas, vendendo produtos, serviços, isso gera É só emprego. fazer o inverso. Se você excluir as 21 milhões de empresas, quem é o governo? Exato. Quem vai oferecer os empregos? Perfeito. Acabou o país. Esse que é o ponto. E outra coisa que tem que falar para todo mundo, vocês estão assistindo, é o seguinte: empresário é o povo com CNPJ. É isso. A gente não tem que ter 21 milhões de CNPJ, a gente tem que ter 50 milhões. Alguém vai falar, então todo mundo vai virar empreendedor? É claro, e aí quem quiser vir para o país que mais cresce no mundo, venha de outras nações trabalhar aqui. Não é assim que funciona nos Estados Unidos? Exato. Quando esses caras construíram isso, eles falaram, pode abrir empresa. Mas vai ter mais empresa que gente. Esse é o segredo. Aí vem mais gente, né? Aí vem mais gente, e aí é o seguinte, amigo, não tem como o negócio dar errado. Agora, turma, é o seguinte, o Pablo falou para eu explicar o que é esse tal desse exit, né? Que é Não, uma explica saída. que isso é uma aula que vai chegar na última casa do país. Vai lá. Claro, vamos lá. Então, quando vocês criam um determinado negócio, né, você está criando ali uma máquina de vender produtos ou serviços, né, e entregar valor para alguém. Então, digamos que você criou uma fábrica de sapatos. Você está produzindo sapatos para vender para um grupo de pessoas. Quanto mais sapatos vocês vendem, se a operação for bem executada, mais lucro você deveria ter também. Você vai crescendo o teu lucro. E aí o que acontece? Um investidor, digamos que, vamos colocar o Pablo, ele tem R$1 bilhão para poder alocar e ele decidiu alocar esse R$1 bilhão no Brasil, porque ele é um brasileiro que acredita no país. Aí o Pablo vai falar assim, cara, 50% vai ser renda fixa. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma taxa Selic tão alta, então uma taxa de juros tão alta, eu posso gerar dinheiro com o meu dinheiro sem tomar risco. Então eu vou comprar título de dívida pública, eu vou comprar renda fixa.
Isso, inclusive, é um problema, mas é assunto para outra hora. Aí os outros 50%, ele vai colocar em imóveis, ele vai colocar em fundos de private equity. Aí, eventualmente, ele falou, cara, eu quero pegar aqui 10% do meu capital, 100 milhões de reais, e investir em venture capital, né? Como o próprio nome diz, é um investimento de risco, né? Um capital de muito risco, que a grande maioria dos investimentos que ele fizer vai dar errado. Mas como tudo que tem muito risco, quanto maior é o risco que você toma, maior é o prêmio que você pode coletar, certo? Afinal de contas, se eu te falar o seguinte, olha, a cada 20 empresas que você investir, 19 vão morrer. Aí você fala, beleza, quanto que eu ganho na que não morrer? Tem que ser muito grande esse dinheiro para topar esse risco, concorda? Só que ganha muito. Geralmente, esses investidores vão fazer 5, 10, muitas vezes 20 vezes retorno do capital. Então ele vai botar 100 milhões ali, para essas empresas, e eventualmente ele vai fazer ali 300 milhões, 500 milhões de reais em cima daqueles 100 milhões que ele colocou. Então é por isso que tem investidores que topam investir nesse tipo de ativo. E do outro lado da mesa, um empreendedor, caras como eu, a gente cria esses negócios, cresce esses negócios, e chega um momento que a gente fala assim, por N razões, seja razões familiares, seja razões de, cara, você não aguenta mais o negócio, seja razões de, você já está muito diluído porque pegou muito dinheiro e sobrou pouco percentual da companhia para você, porque todas as vezes que você capta dinheiro, você vende um pedaço da sua companhia para um grupo de investidores, e você quer vender o total daquela companhia e botar o dinheiro no bolso e ir para a próxima empreitada. Isso é o que fazem caras como eu e o Pablo, que são chamados de empreendedores seriais, como Elon Musk, né, como Bill Gates, essas pessoas, eles criam várias empresas e vendem essas empresas, são empreendedores seriais. Então, quando eu vendo o EasyTaxi lá atrás, eu pego o que tinha me sobrado de equity, né, que é esse patrimônio gerado na criação da companhia, que são ações da companhia, e vendo esse equity para um grupo de investidores ou para uma outra empresa. O mercado chama isso de exit, né? A gente adora dar nome bonito para coisa simples, né? Então, eu chamo isso de exit, que é a saída. E aí o empreendedor pega esse dinheiro e bota ele no bolso. E com isso, ele começa outras coisas. Né? Quiser colocar o nome em português, é a hora que você realiza o negócio. É isso. Realização. Por que pessoas que têm muito dinheiro não querem agora entrar num negócio novo, testar, criar uma marca? Já quer pegar um negócio funcionando, com a capacidade de um CPF de fazer aquele negócio crescer, e aí o dinheiro dele é multiplicado de forma mais rápida. Por exemplo, depois que você toma um monte de problema na vida, o seu sonho, quando você estiver rico, vai ser deixar seu dinheiro rendendo a 1%, porque 1% no final do mês vai devolver. Então chega no final do mês, 1% está na sua mão, morreu. Só que você faz esse tipo de coisa, aí que está o segredo. Se acertar na tecnologia, acertar na liderança, acertar na gestão, acertar num produto, se acertar todos esses pontos, o dinheiro pode render 200 vezes mais. É isso aí. Só que também pode perder. É isso aí. Eu sou investidor anjo também, mais de 100 companhias, e eu vou dar um dado real do Brasil para vocês entenderem. 50% das empresas que a gente investe, a gente perde o dinheiro. 50%. As outras 50% vai dar lucro. Só que os 50% dos que vão dar certo, vai dar pouco lucro. Aí a gente faz tudo isso para achar aquela empresa. A empresa que vai dar 20 vezes mais, 30 vezes mais. Pra vocês entenderem, não é cultural. Como não é cultural, é uma conversa de doido. O que esse cara fez aqui, ele tem que ganhar uma medalha de herói brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro saindo na frente, ele e os sócios que criaram esse negócio, criaram um negócio que gente da Europa não tinha conseguido fazer até aquela data, compra aquilo e vira referência. Uma salva de palmas para esse brasileiro aqui. Obrigado. Thales, qual foi o pior momento da sua carreira? E o que você aprendeu com isso? Cara, o pior momento definitivamente foi na pandemia, Pablo. Você lembra que eu tinha a Singu, que foi uma outra empresa que eu vendi para a Natura, gente? Vendi em 2020 a empresa, ali no meio da pandemia. Então, eu tinha fechado o deal com a Natura em agosto de 2019. Fui lá para Nova York, encontrei o presidente do conselho da Natura e fechei o deal. Ele falou, beleza, a gente vai comprar a sua empresa, vamos agora só para a burocracia. A Natura é uma empresa gigante, né, uma das maiores da América Latina, então, obviamente, é um processo muito burocrático até que eles comprem a tua companhia. Então, fomos para os contratos, os advogados discutindo e tal, mas isso foi se arrastando. O que acontece, Pablo? Uma startup, como você sabe muito bem, ela precisa captar funding para ela continuar viva. Porque a startup, por definição, não dá lucro. Então, você está fazendo essa empresa crescer, para um dia você secar a operação, cortar custo e dar lucro. Mas, nesse momento, você está só abrindo a operação, crescendo. Né? Então, você fica captando funding para isso.
Quando eu fechei o deal com a Natura, eu parei de captar fundo. Inclusive, eu estava nos Estados Unidos para captar uma outra rodada de investimentos. Falou, não, pode parar, porque a gente vai comprar a sua empresa. Então, eu parei. Então, eu fiquei ali até dezembro nessa burocracia com eles. Não sei se vocês lembram, mas janeiro, o mundo já começava a falar forte de pandemia, dessa tal da Covid que ia surgir aqui, janeiro de 2020. Fevereiro de 2020 veio o carnaval, e a gente teve o carnaval aqui como se nada tivesse acontecendo, mas o mundo já estava parado, falando de Covid. Sim. E nada da Natura assinar o deal. Eu tive um pressentimento ruim, cara. Que não ia assinar. Falei, vai dar merda. E aí o que acontece? Eu tinha caixa até junho. Tá? Então eu tinha ali 1 ano de caixa quando eu comecei o meu fundo, que é geralmente o que a gente faz quando a gente está nesse play. Né? Um fundador de uma empresa de tech, ele está sempre fundraising, sempre levantando fundo. Falei, cara, acho que vai dar merda. Eu virei para o meu time e falei, galera, eu tinha ido esquiar na Áustria durante o carnaval e tinha chineses ali no meu hotel, né? Porque a Áustria é relativamente próxima à China, e os chineses me falando de como estava a China. Eu não sei se você lembra, mas a gente via aqueles vídeos dos lockdowns, a gente achava que era mentira, né? Que era fake news. E os chineses me deram, de fato, o que estava acontecendo na China. Eu voltei para o Brasil desesperado, Pablo. Falei, galera, vai fechar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Deu problema, vamos, cara, cortar custo na companhia, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente precisa de mais tempo, eu estou achando que a Natura vai acabar dando para trás. O que aconteceu? Lockdown em março, se não me engano, 21, 22 de março, a Natura ainda não tinha assinado. Não, tá tudo certo, a gente vai assinar. Eu falei, Natura, eu tenho caixa só até junho, tem 2 meses de caixa, e aí não sei o que lá. Não, vai assinar, tá tudo certo. Lockdown. Cara, no que deu lockdown, eu tinha mais de 10 mil manicures na minha plataforma ali, né? Para quem não conhece a Singu, turma, era tipo um Easy Taxi, né? Um Uber de manicure. Então a manicure ia na sua casa e tal, e outros profissionais de beleza. Alguém levantou a mão ali, ó, era cliente. Você usa? Legal. Obrigado. Então é o seguinte, imagina o seguinte, eu tenho 10 mil manicures que dependem da minha plataforma para poder ganhar dinheiro. A nossa proposta era desintermediar o salão, porque o salão, geralmente ele ficava com 60% a 70% da receita, a manicure ficava com 30% a 40%. Eu falei, eu arranco o salão da jogada, que salão é um negócio que é caro, que você precisa ter real estate, né? Você precisa ter loja em shopping, essas coisas, imóvel, né? Ele fala inglês, parece que tá dando aula de inglês. E aí, em português, mas eu cara. traduzo na hora. Eu traduzo na hora. Aí o que acontece? Quando eu tiro o salão, eu consigo fazer o contrário. Aí eu ficava com 30% e pagava 70% para manicure. Então eu inverti o jogo, né? Ele virou um salão virtual. Um salão virtual. Quando eu tenho 10 mil manicures no meio de uma pandemia, não podendo trabalhar e dependendo de mim, sendo que eu tinha triplicado a renda dessas mulheres na média, vira um problema muito grande para elas. E o Dória fechou São Paulo inteiro. Ninguém podia funcionar. Em uma daquelas lives que ele fazia todo dia no almoço ali na entrevista, ele deu um mole de falar que não via problema de uma manicure na casa da cliente tal para fazer a unha. Eu cortei aquilo, mandei para os meus advogados e falei assim, eu vou tomar esse call, porque não dá para deixar essas meninas sem trabalhar. E a gente não tem caixa para manter essas meninas. A gente tem 2 meses de caixa, a gente vai quebrar e as meninas vão passar fome. E aí o meu advogado falou, eu acho que você vai ser preso, mas se você quiser fazer isso, faz aí, né? Tomei o risco e fui. O que acontece, gente? Eu mando um e-mail para, inclusive, para a CEO do G4, agora a Misa, ela era minha CFO na Singu naquela época. Eu mando um e-mail para a Misa e falo assim, Misa, vamos liberar as meninas para trabalhar, mas vamos mapear quem é grupo de risco. Então, todo mundo que tinha comorbidade ou acima de não sei quantos anos, não vai poder trabalhar, mas a gente vai criar uma renda básica para elas. O que a gente faz? A gente abre mão de 100% da receita da companhia. Então, todos os 30% que a gente ganha, a gente paga 100% para esse fundo, e esse fundo distribui para as meninas que têm algum tipo de doença ou comorbidades ou acima da idade, para que elas possam ficar em casa. E a gente também tenta arrumar aqui uma forma de comprar cesta básica, e a gente comprou entre a gente, fez vaquinha com os amigos, para poder dar para essa turma. Então, basicamente, as mais jovens e sem doença trabalhavam e ganhavam o dinheiro que a gente ganhava, eu pegava o 100% que eu recebia delas e dava para as outras que não podiam trabalhar. Então, a gente fez esse fundo social. Isso foi muito duro, porque é o seguinte, a minha CFO me respondeu, ó, tudo bem, podemos fazer isso, mas ao invés de 2 meses de caixa, a gente passa a ter 3 semanas. Aí imagina o seguinte, você está com uma empresa para ser vendida, para botar centenas de milhões no bolso, o negócio está para acontecer, mas não está acontecendo, porque é um período muito turbulento, então eu entendo a Natura também, é um período muito turbulento para tomar essa decisão, e é um negócio que faria muita diferença, ia mudar minha vida. E aí, do nada, você tem uma decisão. Ou você quebra a empresa e aí vai a zero a tua chance de botar esse dinheiro no bolso, ou você deixa 10 mil mulheres passando fome. Você faz o quê, irmão? Eu fui criado por um militar. Meu pai falava comigo assim, o dia que você tomar uma decisão
por dinheiro que vai contra os seus valores, eu vou saber que eu criei uma puta dentro de casa. E não você cria puta aqui na minha casa. Isso ficava ecoando na minha cabeça, sabe? E eu tomei essa decisão, eu falei, Misa, quebrar em 3 semanas ou quebrar em 2 meses, eu prefiro quebrar fazendo aquilo que é a nossa cultura, que é o nosso valor, que é transformar a vida dessas meninas. E a gente tomou esse call. E, obviamente, eu tomei esse call escrevendo para a Natura. Eu falei, ó, vocês fecharam um acordo comigo, já era para esse dinheiro ter caído há muito tempo. Já que não aconteceu, eu estou fazendo isso aqui, tá? E eu espero que vocês cumpram o seu acordo. E aí, obviamente, Deus iluminou a cabeça ali do board da Natura. 1 semana e pouca depois, eles assinaram o deal e, finalmente, a gente vendeu a companhia para a Natura. Muito bom. Imagina se você... Pressão, viu, irmão? Então, se não toma a decisão certa ali, você poderia zerar o negócio, né? Zerar o negócio, cara. Zerar o negócio. E a real é que é o seguinte, nada me garantia que ia rolar a venda. Tanto que eu tenho até NDA, eu não posso entrar nos... NDA, gente, é um contrato de... Como é que é essa porra em português? É um contrato que você não pode falar. Você não pode falar. Você não pode falar que você tá, os detalhes do deal. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, tá? Vocês vão entender como é que as grandes corporações operam na compra de startups. Mas eu posso dizer que eles amassam a gente. Então, aconteceu o deal, eu tomei um amasso que não era para eu ter tomado, porque eu estava fragilizado, dada a pandemia, mas eu tenho a consciência tranquila de que eu agi dentro daquilo que eu fui educado, que é não trocando os meus valores por dinheiro. Boa. E que no fim acabou dando certo. Né? Muito bom. 3 empreendedores que você ouviu, presenciou, aprendeu, copiou e acabou modelando ali alguma coisa que mudou sua trajetória ali. Cara, eu falei isso hoje, numa caixinha que eu respondi lá no Instagram. A turma gosta de fazer algumas perguntas capciosas, você sabe muito bem disso. E uma dos que me fizeram é o Jorge Paulo Lemann te inspirou. E hoje está na moda bater no Jorge Paulo por causa do problema da Americanas, né? Eu vou falar algo que é bem polêmico aqui, e que talvez boa parte das pessoas que estão ouvindo não concordem comigo agora. O Jorge Paulo, na minha visão, é um dos maiores empreendedores da história e é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Eu vou explicar por quê. Esse homem trouxe a cultura da Goldman Sachs, que é esse banco de investimento de Wall Street mega agressivo, que trabalhava duro, que fazia com que seus funcionários enriquecessem de verdade, dando oportunidade desses funcionários comprarem ação ali do banco. Então ele pegou uma geração e fez uma geração cascuda, Pablo, de trabalho duro, de trabalhar até tarde, de dormir no escritório, de comprar ação, de enriquecer esses funcionários que o Jorge Paulo trouxe para o Brasil lá através do Garantia, que depois acabou virando a cultura Ambev. Sim. Né, que a Ambev Raiz era Ambev isso aí, porradaria, os caras têm uns casos, que eu tenho alguns Ambev Raiz que trabalham no G4 comigo hoje, eles me contaram que é o seguinte, Pablo, na Ambev Raiz você não batia meta de vendas, você levava uma galinha para casa, sabe para quê? Para virar para tua mulher e falar que você é um frango. Meu irmão. Você não batia meta, tinha um caixão, que você deitava no caixão e falava, você já está morto, não precisa nem levantar daí. Os caras eram agressivos, cara, Ambev Raiz. E eu sei que talvez vocês discordem disso e tal, e cada um vive a tua vida do jeito que quiser. Assim, na minha empresa, eu gosto que as pessoas tenham a oportunidade de viver um ambiente onde elas possam enriquecer, se quiserem, possam trabalhar duro, e, cara, se quiserem, possam entregar valor e se desenvolver, porque eu entendo que a minha empresa é uma escada na vida de várias pessoas. E depois eles vão para outras empresas, eles vão empreender, e nada melhor do que você ter uma escola de formação de gente, como a gente formou lá na EasyTax. Então, vários executivos e empreendedores importantes hoje de algumas das maiores empresas brasileiras foram formadas por mim e pelos meus sócios ali na EasyTax. A mesma coisa aconteceu na Singu e agora está acontecendo no G4. O cara coloca G4 no currículo, cara, todo headhunter fica mandando mensagem para ele, porque é um ambiente que de fato desenvolve pessoas. E assim como o diamante, gente, faz com carvão, assim como a pressão faz com carvão, né? O que faz o carvão virar diamante é pressão, pô. E eu sou um gestor de pressão, eu boto pressão nas pessoas, eu dou recurso para elas, eu dou incentivo financeiro, eu dou orientação e pressão, meu irmão. Quem não quiser crescer, militar, eu sou assim. Quem não quiser crescer, não tome pressão. É isso. E se não gostar de pressão, fique em paz que também não vai crescer. Perfeito. Porque o crescimento tem a ver com a pressão, em todos os níveis. Perfeito. Espiritual, emocional e físico. Você que não é um admirador da pressão, fique tranquilo. Eu jamais chegaria onde eu cheguei sem umas 50 rodadas de pressão. Com certeza. Então, tem pressão de fora. A pressão de fora, geralmente, é a que a gente não gosta.
Minha sugestão, se você é uma pessoa que não gosta de pressão vinda de fora, como eu, crie suas pressões, porque quando aquilo que vier de fora, alguém falar, vou pôr pressão no Marçal, vai ser igual no Roda Viva. É isso. Você tira de letra. Candidato, aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do... Deixa eu te falar, se você patrocinar suas próprias pressões, não vai existir pressão de ninguém mais. Aí está o segredo da pressão. Como eu não gosto que ninguém me pressiona, eu faço o quê? Eu crio as minhas próprias, porque quando chegar a sua, é piada para mim. Mas recapitulando, Jorge Paulo, por que eu acho ele um dos maiores da história, né? O Jorge Paulo, então, formou uma geração de gente boa que virou alguns dos principais empreendedores do país, que virou alguns dos principais executivos do país, alguns dos principais investidores do país, mas mais do que isso, as pessoas só falam da coisa ruim, né? Do envolvimento com Americanas, que o nego nem sabe se de fato ele estava envolvido, que até hoje não foi provado, mas esquece de falar de Fundação Estudar. Quem conhece Fundação Estudar? Levanta a mão aqui, por favor. Para quem não conhece, o Jorge Paulo investe do bolso dele, lá no início, e dos sócios, depois, obviamente, começou a captar com os amigos, centenas de milhões de reais ao longo da história em bolsa de estudo para brasileiro pobre ir para Harvard, ir para Stanford, ir para as melhores universidades do mundo. Centenas de milhões ao longo dos anos. Quantas pessoas você conhece que fez isso? Por que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo por ele? Estava fazendo pelo Brasil. Porque ele foi o grande financiador das mentes brilhantes que eram pobres e que puderam estudar nas melhores universidades do mundo, com a bolsa da Fundação Estudar. Virou um celeiro de gente que eu, hoje, faço uso. Eu vejo alguém que quer a Fundação Estudar, opa, eu quero contratar essa pessoa. Que eu sei que é uma pessoa que trabalha duro, que não tem mimimi, que é estudioso, que tem uma boa educação. O lema é igual o Carl Icahn, né? Lá dos Estados Unidos. Forma. É o cara que fez os brasileiros entender como que faz para entrar numa empresa, mexer na governança dela e acelerar ela. E esse é um outro ponto, que foi o que o Carl fez lá em Nova York. Esse é um outro ponto, cultura de governança. Então, o que ele trouxe para o Brasil foi essa cultura de fato que faz com que o empreendedor brasileiro fale assim, dá para eu sonhar grande, dá para eu fazer a IPO da minha companhia, dá para eu criar um management, uma gestão que essa companhia não dependa de mim diretamente. Esse é o grande segredo para enriquecer, tá? O Pablo só é rico como ele é porque ele entendeu esse jogo e ele pega pessoas melhores do que ele tecnicamente para executar e ele financia essas pessoas do tipo, vou deixar ser sócio um pouquinho da companhia aqui, vou te dar um bônus muito gordo se você atingir esse negócio. Com isso ele consegue ter dezenas, centenas de negócios sem ter que necessariamente estar na operação do negócio. É como se você tivesse várias vaquinhas que vão crescendo, daqui a pouco elas estão dando leite, aí esse monte de vaca dando leite, você vira uma grande indústria ali de leite, não é verdade? Esse é um grande segredo, que está disponível para todo mundo. Só que aí você pensa, eu dou conta de fazer igual o Thales Gomes? Cara, você tem que tomar as pancadas que ele tomou. Não, mas eu queria ter o sucesso. O sucesso precisa das pancadas, das pressões, das decisões, das renúncias. Imagina as renúncias de uma pessoa que acredita num produto e luta com a própria vida para aquele negócio funcionar. Imagina o tanto de não. Eu gosto de ver aquelas histórias. A pessoa que escreveu o Senhor dos Anéis, ninguém queria lançar. O cara que criou as Tartarugas Ninjas, ninguém queria lançar. Só o filme Tartarugas Ninja, na década de 90, acho que em 96, salvo engano, deu uma bilheteria de $1 bilhão. Só que todos os estúdios falavam o seguinte, qual é a lógica de chamar a tartaruga que é lenta de ninja? Às vezes as coisas não têm que ter lógica, elas só precisam ser extraordinárias. Perfeito. Presta atenção. Perfeito. Porque a lógica de hoje, você pode falar assim, mas é ilógico. Não, não é ilógico. É que a sua base lógica é pequena para entender o que está na cabeça do outro. Perfeito. Então, se você chama de lógica aquilo que você entende, você nunca conheceu a lógica, porque a lógica é infinita. A lógica não é um negócio que eu aprendi na escola. A lógica é a natureza, e a gente nem descobriu esse negócio até hoje. Perfeito. A gente sabe pouco sobre isso. Então, só para você ter uma noção, os 10 filmes mais assistidos de Hollywood, 7 deles, de 7 a 8, são filmes de super-heróis extraordinários, que não tem nada a ver com o nosso formato humano. Por que os americanos gostam tanto disso? Eles gostam disso porque a cabeça deles é mirar a vida no extraordinário. E eles querem ver o Homem-Aranha que não faz aquilo, mas para dar uma sensação assim, eu quero crescer também, eu quero fazer loucura, eu quero pensar diferente. Olha que loucura.
Engraçado, o americano, que é a nação mais próspera da Terra, tem 200 heróis. O povo brasileiro tem quantos? Para um pouquinho aqui, até quero te perguntar sobre isso. Por isso que quando eu falei, esse cara criou algo e vendeu esse algo para um fundo alemão, ele é um herói. E as pessoas não entendem. Se perguntar para 50 milhões de pessoas no Brasil, eles vão falar, o herói é o Lula. Deixa eu te explicar uma coisa. Precisamos de herói urgente no país. Não é para ninguém idolatrar, é para alguém falar assim, ó, tem como. Exato. Eu preciso de querer ser melhor vendo um herói. Um herói, nosso maior herói, o Ayrton Senna. De 500 anos de Brasil, não tem ninguém, absolutamente ninguém, que fez a gente sentir que brasileiro tem jeito igual ele, sim ou não? Com certeza. Quem assistiu ele correndo, sabe o que eu estou falando. Era o cara que falava, mano, o cara deita em todo mundo, o único piloto a dar uma volta em todo mundo na Fórmula 1, ninguém nunca fez isso, nem o Fangio. Ninguém fez isso, ele fez numa pista em condições adversas. Por que eu estou chamando isso? E eu volto a pergunta para você, Thales. O que você acha que falta para o povo brasileiro, em poucas palavras, para a gente soltar essa mentalidade? Eu sei que o que você está fazendo hoje, você está ajudando a transformar a mente de quem quer, mas o nosso desafio, meu e seu, independente da área, é fazer o brasileiro mediano entender que tem como. Qual que é o maior desafio para você? O que a gente tem que fazer? Cara, é uma questão profunda, porque é o seguinte, 50% da população brasileira vive com menos de 2 salários. Eu vou dar um dado aqui que é alarmante para a gente entender, inclusive todos vocês que estão aqui na plateia, o tamanho da bolha que a gente vive. A gente que vive aqui em São Paulo vive. Vocês sabiam que só 1% das famílias brasileiras tem uma renda acima de 15 mil reais? Só 1%. 99% das famílias brasileiras, pai, mãe e filho, juntos, tem uma renda menor do que 15 mil reais por mês. 99%. O Brasil é um país muito pobre. E é um país onde o Estado, Pablo, faz questão de deixar o pobre pobre. A esquerda não tem interesse do pobre ganhar dinheiro, prosperar, pelo contrário. O Lula falou com a boca dele, se as pessoas ganharem mais de 4 mil por mês, eles param de votar em nós. É um fato, ele falou mesmo. E é esse meu compromisso com o Brasil, fazer o brasileiro mais pobre de todos, o último da fila, ganhar mais de 4 mil. Entendeu o recado ou não? Perfeito. É esse o lance. Tem que ganhar. Sabe o que acontece? Se o brasileiro começar a ganhar mais de 4 mil, se o brasileiro começar a ter mais prosperidade, ele vai ter acesso à informação, né? E se a fonte de informação dele não for TV mainstream, né, esses principais canais de TV, que eles filtram a verdade para não dizer que falam mentira, se você tiver de fato a condição de pegar um livro e buscar na fonte o conhecimento, você vai se revoltar. E você vai entender que é o seguinte, a única forma que eu tenho de educar e destravar o brasileiro para que ele não tenha medo do sucesso, para que ele não tenha medo de buscar os seus sonhos, é através da informação. Só que essa informação não adianta, é o brasileiro que tem que fazer isso. Vou dar um outro dado para você. Um francês lê em média, 12 livros por ano, um francês adulto. Um brasileiro adulto não lê nenhum por ano. Eu conheço um monte de gente que inclusive são bem-sucedidas financeiramente, alguns bilionários, que me falam assim, eu nunca li um livro na vida. E tenho orgulho de falar isso. Qual que é o problema? É porque as pessoas foram educadas a pensar que é o seguinte, então se você for o aluno mais inteligente da turma, o mais estudioso, você vai se dar bem. E essa não é a verdade. O que te faz ganhar dinheiro não é habilidade técnica, é habilidade emocional. O trabalho do empreendedor é trazer gente boa para próximo dele, vender qual é o sonho grande e orientar essas pessoas de modo que elas consigam se manter resilientes no caminho. Se você tem um bom produto ou serviço, um conjunto de gente boa com você, uma boa cultura, e as pessoas tentam, ao longo do tempo, sem desistir, pode ter certeza que você vai enriquecer. É questão de tempo isso acontecer. O que acontece é que a grande maioria das pessoas não tem a habilidade emocional para fazer isso que eu estou falando para vocês, que pode ser descrito como liderar. As pessoas não sabem liderar, elas não aprenderam a liderar. E está muito ligado a essa pergunta que você me fez. O que a gente tem que fazer com o brasileiro? Por que o brasileiro não sabe liderar? Porque liderar depende de autoconfiança. E nós fomos educados como brasileiro para ter cabeça de vira-lata, porque é isso que a esquerda quer de vocês. Ela quer que vocês tenham cabeça de vira-lata, quer que você olhe para o americano e fale, esses americanos imperialistas, ricos, o que tem de mal nisso? Pô, eu quero. E eu, quando eu estava lá em Carangola, eu me lembro, Pablo, que eu falava com os meus amigos,
E eu falava assim, um dia eu vou ser empresário, eu vou construir as coisas, eu vou ter avião. Eu era uma adolescente, cara. Eu falava esse negócio, as pessoas riam da minha cara e falavam assim comigo, falavam assim, cara, vou te dar um toque numa boa. Tenha os pés no chão, porque a pior dor que existe na vida é a dor da decepção. Olha o que eu falava, aqui que falavam para mim. Meu pai já falou isso comigo. Então eu nunca tive um incentivo para poder estar onde eu estou. E essa é a realidade que eu tenho certeza, estou vendo várias cabecinhas balançando, de muitos de vocês. Quando você vira ali para o teu cônjuge, quando você vira para o teu pai e fala, eu vou tentar, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer isso. Faz isso não, para que a gente vai tomar esse risco? Larga de ser frouxo, porra. Só se constrói alguma coisa na vida quem bota a cara e toma risco. Não é verdade, pô? Foi ontem ou anteontem, eu estava nos Estados Unidos, aí eu acordei e falei, vou postar essa Cybertruck aqui para passar raiva nos brasileiros lá. Aí postei ela lá com o pneu furado, chegou zerada com o pneu rasgado. Aí vou mandar para o Brasil, aí vem uns comentários. Para que ficar ostentando? Nós não somos ostentadores, nós somos os fazedores. Tem ostentadores e os fazedores. Mas eu falo do fundo do meu coração. Pergunta pro meu time. Por mim, eu não mostraria minha vida nunca mais. O problema é que eu estimulo um monte de gente a prosperar. Exato. E exponho a miserabilidade da outra parte. Perfeito. De ficar agoniado com aquilo. Aí a gente saiu. Vamos ali agora. A gente acabou de comprar uma escola lá nos Estados Unidos. Aí eu chego lá na porta da escola e falei, cara, eu não vou postar isso não. Acho que acabou que nem postou. Mas filmou para rodar tráfego pago lá, né? Aí tá filmando e eu falo, cara, imagina a cabeça da pessoa. Aí eu saí e fui num prédio da plataforma internacional dos Estados Unidos, que a gente comprou lá também. Compramos um prédio lá de 20 milhões. Animal. Aí eu chego lá no prédio, vamos postar? Vamos postar. Vou mostrar o Nésio para ficar menos ostentador, né? Ó o Nésio, parabéns, né, Nésio? Não sei o quê. Agora vamos no avião. Acabei de comprar o 5º avião. Aí a gente chega lá e eu falo, o Tasso, não, você vai postar? Eu falei, posta, cara. Posta porque isso vai mexer com quem quer crescer e vai denunciar quem odeia a prosperidade. E aí postei. Aí eu falei, cara, agora para fechar o dia, a gente tem que ir na casa, eu vou comprar uma casa, uma casa não, né? Uma mansão, né? De um jogador que... Deixa quieto, deixa fechar o negócio primeiro. Aí eu falei, cara, vamos mostrar essa também? Aí eu pensei, cara, acho que esse povo não está preparado para isso. As pessoas não se alegram na prosperidade do outro. Perfeito. E essa é a minha luta, cara. Mas eu vou corrigir. As pessoas não. As pessoas miseráveis de cabeça, de espírito. As ricas de espírito, elas se alegram. Não tem como prosperar repudiando a riqueza. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida te criticar por isso. Porque a real é o seguinte, turma, a psicologia fala disso, né? O que Pedro fala de Paulo diz mais sobre Pedro do que Paulo. Tudo aquilo que te irrita na pessoa é uma dor interna que você não resolveu, um fantasma interno. Então, se o Pablo está postando o Cybertruck e você fala, pra quê? Na verdade, você gostaria de estar fazendo isso. Porque se não te incomoda, você fala, tô nem aí, pô, o que isso muda na minha vida? Parabéns, irmão. Tanto faz, entendeu? Não me incomoda. Eu, por exemplo, fico, cara, felizaço quando uma pessoa que eu conheço, Pablo falando, pô, comprei uma escola nos Estados Unidos, cara, que baita exemplo de empreendedor, tá indo para os Estados Unidos, comprando empresa, pô, comprei um 5º avião, que compra o 10º, irmão. Eu quero ver mais pessoas do bem prosperando. É dinheiro honesto, não rouba de ninguém, não faz nada errado. Eu não quero ver vagabundo aí envolvido em esquema político e tal, comprando. Esses caras aí, pô, parceiro dessa turminha aí esses caras, eles me irritam, porque é com o meu dinheiro e com o seu. Agora, dinheiro honesto, trabalhador, pô, eu quero mais que se dê bem, eu me sinto feliz. E acreditem em mim, tá? Vocês nunca vão ver um homem ou uma mulher bem-sucedido irritado com essas coisas. Vão ver só perdedores. Isso é cabeça de perdedor. Muito bom. Tem uma caixa do lado aí, ó. Cata um item aí dentro. Caixa secreta. Ô, Hulk, parece comigo, mano. Não parece, ó? Quadradão, ó lá. Ei, o que foi que você ficou furioso da sua vida? Algo que fizeram com você que você queria quebrar tudo, igual o Hulk. Puta, velho, eu fiquei puto com esse último episódio de cancelamento que eu tive, que eu falei que eu não queria me casar com uma mulher CEO e transformar a narrativa inteira, né? Como se eu falasse que mulher não poderia ser CEO. Pô, a CEO da Singura é uma mulher, pô, que é a minha melhor amiga. Como é que é? Tipo assim, essa narrativa me deixa puto porque é como a turma opera, né? Eles pegam uma mentira
e transforma essa mentira em uma verdade, batendo nela o tempo inteiro, e existe o que a gente chama de carro do briefing, né? A mídia está toda brifada e fica todos repetindo a mesma mentira para parecer isso. Me perguntaram o seguinte: se a sua noiva fosse CEO de uma empresa grande, vocês estariam juntos? Eu falei: Deus me livre de mulher CEO, que eu estou falando da minha noiva. Eu posso casar com quem eu quiser, pô. Agora, se eu falo o seguinte, por exemplo, que eu quero casar com uma pessoa do mesmo sexo, ou se eu falo que eu quero ter a liberdade de usar uma droga, todo mundo aí dessa turma que me criticou ia me elogiar. Agora, como eu sou um homem virtuoso, cristão do bem, que eu quero seguir o que está na Bíblia e ter um casamento cristão, aí eu viro um inimigo. Porque você pode ter certeza, todo homem público que fala de Deus e que se posta como cristão vira automaticamente um inimigo. Se tem um negócio que irrita esses caras é você falar de Deus. Não irrita você falar de esquerda e de direita, isso aí irrita pouco. Falar de Deus é ameaça para essas pessoas. Foi o que aconteceu ali. A minha mulher tem um acordo comigo que é o seguinte: olha, eu trabalho 70, 80 horas por semana, eu saio de casa às 6 horas da manhã, eu volto para casa 10, 11 da noite todos os dias. Que escala que é essa? Ué, eu faço isso, essa é a minha vida. Esse é meu trampo. Agora, a minha mulher, se ela fosse CEO de uma empresa grande, que eu sou CEO de uma empresa grande, quer dizer, era, né? De uma empresa grande. Se ela fosse também e tivesse a mesma escala, quem quer criar nossos filhos? Uma babá? Aí eu vou casar para quê? Se eu estou casando com a minha mulher exatamente porque eu gosto dos valores dela. Porque eu quero alguém ali passando aqueles valores para os meus filhos. E ela quer isso também para a vida dela. Você sabe por que você tomou um cancelamento? Você tomou, não foi pelo que você falou, foi pelo a pessoa que você é. E eles fazem isso para que pessoas mais frágeis que você jamais pensem ou se posicionem. Não é sobre você, sabia? Eu entendo. Eles pegam alguém e vão triturar essa pessoa. Não é para desencorajar ela de falar, porque ele tem coragem de falar. É para desencorajar pessoas mais frágeis para nunca nem poderem pensar nisso. Exato. Tem uma coisa interessante que acontece nos casamentos, e isso é uma das formas de destruir famílias. É do homem e a mulher competir para ver quem ganha mais, para ver quem arruma uma mulher que não cuida nem dos filhos dela para fingir que olha os seus. E aí os filhos dessa senhora são largados, ela chama babá lá, mas é uma vigia para o seu filho não morrer enquanto você está fora de casa. O resto não está acontecendo. Perfeito. E aí as famílias estão destruídas. Se Exato. você estudar sobre delinquência tem a ver com a falta de tempo que o pai e a mãe têm com o seu filho. Tempo de atenção e de qualidade. Só ir para a FEBEM, me aponta um cara que está na FEBEM ali que tem pai e mãe dentro de casa. Não tem. Não tem. Levei meus filhos em agosto, no dia dos pais e no dia das mães. Levei no dia das mães uma fila quase que de quilômetro, com as bolsinhas, com as comidas, tudo transparente. Aí eles, tá bom, papai, a gente já viu. Não, nós vamos entrevistar as mães. O que é isso? Vamos descer do carro. Não quero. Eu falei, nós vamos falar com os policiais também. Eu quero que vocês entendam que aqui é o lugar de quem é delinquente, de quem não respeita a família, de quem não entende de cultura. Aí fui descer do carro. Não, papai, moço, relaxa. Vocês vão voltar aqui no dia dos pais ainda. Fui lá nos policiais e eles, não, pelo amor de Deus, fala. E aí, como é que é? No dia dos pais vem? Vem ninguém. É isso aí. E aí, depois que eu estudei isso, inclusive no intervalo aqui das entrevistas, eu estava almoçando na mesa com os meus filhos. Eles estavam aqui mais cedo, com a minha esposa, e eu faço questão de sentar à mesa. Tá vendo? Você é rico. Negativo. Quando eu tomei essa decisão, Thales, eu tinha acabado de sair do Grupo Oi, Brasil Telecom, fui para a empresa do meu sogro. Lá tinha cozinheira, era mó divertido almoçar com o meu sogro, só que eu cheguei na Carol e falei assim, ó, foi um momento difícil. Nós vamos ter que deslocar 6 quilômetros, e a gente vai bancar a comida e vamos pagar uma pessoa para fazer essa comida em casa. Você está doido? Tem gente aqui, a comida já está aqui, com meu pai e com a minha mãe. Eu falei, eu não quero vô e vó criando menino, eu quero ter um momento de qualidade com eles em casa. Aí a gente foi. Imagina você largar tudo que está perfeito para ir criar um negócio que você vai voltar, pôr 12 quilômetros a mais no seu trajeto, parar para ir para sua casa, e os filhos dando trabalho, e eu arrependia todo dia. Falava, tem que pagar uma pessoa, tem que gastar tempo deslocando, tem que ficar aqui. E esses meninos reclamando. Aí eu ficava, eu falava, é por isso que tinha que vir. Porque se eu não peitar esses meninos desde pequeno, eu não sei o que eles vão virar na vida. Pois é. Então, está aqui o Thales Gomes, e agora eu vou abrir um momento de perguntas para vocês. Enquanto o microfone corre ali, Thales, você faz uma pergunta para mim. Pode perguntar o que quiser, e os microfones vão rodar aqui, ó. Você faz pergunta, vai. Tá bom. Começa com como.
Como? Aí fodeu, eu tava com outra pergunta. Calma, tô contigo. Como foi o processo de decisão para poder saltar aquele laudo do Boulos ali na noite da eleição? Cara, confiança numa pessoa que confiou na outra, que confiou na outra. Esse foi um dos dias que eu fiquei puto também, que a eleição tava na nossa mão, mano. Não, ela não tava ganha, eu tinha pesquisa, ela não tava ganha. Não tava? Não, é porque toda vez que dá errado, todo mundo sai rastreando e achando que o defeito é esse. Esse foi o murro, foi laudo, foi isso. A pesquisa estava em linha com o que estava acontecendo. Eu fazia as trackings todo dia e talvez pode ter acontecido um fenômeno. Alguns indecisos deixaram de votar, não os que já tinham marcado. Eu não achei uma única pessoa que decidiu votar em mim. Eu pesquisei, rodei pesquisa, tá? Com disparo telefônico. Ninguém deixou de votar por causa de nada. Por causa do laudo? Zero, nem laudo, nem soco, nem nada. Zero. Rodei pesquisa com 30 mil ligações. Pode ter tido um impacto de um indeciso na hora falar, eu não vou nesse não. O problema é indeciso, pô. Ah, então. Que era onde estava a eleição, né? Mas Tava pode indeciso. ser. Agora, falar que perdeu por causa disso, a gente não tinha 500 candidatos a vereador igual o Ricardo. A gente não tinha 67 milhões. E o 8 milhões que ele levantou foi quase na última hora de doação. A campanha foi heróica. Não. Isso é indiscutível. Agora... Mas foi isso? Foi confiar num, não, confiar no outro? três nós de confiança. Eu falei, você checou? Pode deixar que tá checado. Aí perguntou pro outro, checou? Checou. Aí não checou. Tem 3 nós, assim. Foda, hein, mano? Aí, amigo, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O que eu avaliei depois? O fato de não ter conseguido virar prefeito tem meio que uma superstição na prefeitura de São Paulo. O cara que passa na prefeitura dificilmente vira presidente da República. É. E eu fiz um compromisso. Ganhando eu não saio. Eu vou ficar aqui, dependendo, eu vou ficar até 8 anos para mudar tudo. Só que eu tenho um chamado para outro cargo. Talvez isso poderia me impedir, mas o que a gente fez conquistando o Brasil, né? Até agora, onde eu vou, eu estou lá na primeira classe, voltando dos Estados Unidos, os caras na primeira classe, os caras lá atrás, Marçal, tirar foto. Na primeira classe, os caras querem, tipo, todo jeito, o que você fez? Então, assim, foi uma grande merda. Mas, assim, eu não consegui sofrer nem um segundo, do fundo do meu coração. Para mim, era uma missão. Vocês sofreram. Sabe o que é o interessante? Isso é legítimo, o sofrimento. O tempo que você passa no sofrimento, aí já vira um problema que não faz sentido. Justo. Você imagina eu, que parei uns 10 meses da vida para mexer com aquilo. Eu fiquei sabendo que jeito. Acabaram de postar, quem estava assistindo um podcast, 1 milhão de pessoas. Você checou, né? Checou. Pá, aí já derruba a conta. Derrubou a conta. Naquele dia, eu já fui pegar um tênis e corri 84 quilômetros na cidade de São Paulo. Então, eu não acompanhei o desdobramento disso. Aí, eu fiquei sabendo que derrubou e definitivo a conta. Eu criei outra. Ao criar outra, eles derrubaram essa conta. Aí eu falei, cara, continua a caminhada. Vamos embora. Eles derrubaram, era 50 quilômetros que eu já estava. Quando eu termino ali na Sé, meu coração estava em paz. Se esse negócio funciona, vai ser a maior missão da minha vida. Se não funciona, vai ser o livramento. Eu falei isso nas entrevistas. Então, assim, eu não consigo gastar nem 5 segundos com um problema, porque não tem o que fazer. É assim, são as cagadas da vida. Acontece. Acontece. Pode acontecer. Não morra por conta de problema. Não deixe isso acontecer. Aconteceu, levanta a cabeça, igual, foi cancelado. A gente até trocou ideia. Cara, só ergue a cabeça, é um cara legítimo. Estão distorcendo sua fala, faz o que o seu coração está mandando. Segue sua linha. Lembra sempre disso. Não curve a cabeça para problemas, senão você vai ficando cada vez mais pequeno. Vai ficar mais pequeno não, né? Cada vez menor. E aí está o problema. Muita gente não explodiu na vida por causa disso, porque importa demais com o que o outro está falando, com as cagadas da sua vida. Todo mundo faz cagada na vida. Agora, quem é você depois da cagada? Se você não limpar seu ânus depois de cagar, você vai ter assadura. Então, limpe as cagadas e continue sua vida. Sacou? Mandem perguntas para o Thales Gomes. Tudo bem? Tudo Meu bem, nome você? é Ana Laura, sou de São Paulo. Thales, Prazer. prazer, Marçal estar aqui nessa tarde. Obrigado pela oportunidade de ter aberto para a gente.
Thales, você falou bastante aqui do teu posicionamento profissional, da tua ousadia profissional. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, né? Eu estou aqui por um pedido do meu filho, que é mega empreendedor de 12 anos, que ama o Pablo, e que realmente, para nós, dentro da minha família, dentro da minha casa, o mais importante é a referência de temor a Deus e referência de ousadia diante do trono, realmente. E eu gostaria de ouvir de você qual foi a tua experiência com Deus diante de todas essas suas conquistas e como que Deus ungiu a tua vida para que você pudesse ter se tornado essa pessoa ousada, ungida, para chegar onde você chegou. Perfeito, excelente pergunta. A minha história com Deus, ela é um pouco mais complexa do que talvez vocês possam imaginar, porque na verdade é o seguinte, há 2 anos atrás eu ainda era ateu. Eu era o tipo de ateu que fazia piada com cristão. Eu acho que eu já cheguei a fazer umas brincadeiras quando a gente se conhecia com você. E aí o que acontece? Eu ficava falando, Jesus é um zumbi judeu, é um X-Men, eu ficava fazendo essas babaquices, porque a verdade é o seguinte, quando você se acha inteligente demais e não tem de fato o conhecimento, você começa a fazer essas piadinhas. E aí quando você começa a ter o conhecimento, você começa a estudar profundamente, aí você fala assim, na verdade eu sou um completo imbecil, eu não sei nada e, puta, a única coisa que eu tenho que fazer é curvar minha cabeça a Deus. Como que foi esse processo? Foi um processo intelectual. Então eu gosto muito de filosofia. E eu comecei a me enveredar no processo de estudar filosofia. O meu guia nisso, o meu professor é o Guilherme Freire, que é um professor de filosofia. E o Guilherme, ele começou ali a, me educar através de Aristóteles. Então passei por Aristóteles. De Aristóteles, obviamente, eu conheci seu grande e maior tutor, Alexandre o Grande, que hoje é talvez a minha grande referência histórica e de liderança. Um homem que com 21 anos conquistou o mundo inteiro, literalmente. E de Alexandre, eu conheci Carlos Magno, que é meio que o fundador da Europa, o grande unificador da Europa. E aí eu comecei a querer entender, quem é esse Deus, esse Jesus temido e amado e por os grandes homens, né, como Carlos Magno, que é um dos maiores homens da história, né, imperador do Império ali, do Sacro Império greco-romano, do Sacro Império Romano, que foi quem criou, de fato, a Europa. E aí o meu professor me fez um desafio, falou, tem um cara chamado São Tomás de Aquino. A base da ciência aristotélica é a metafísica, né? Então, a metafísica, se eu fosse, de uma forma leviana, resumir para vocês aqui o que seria essa metafísica, eu posso resumir isso em ato e potência, né? Que é o seguinte, para que essa xícara exista, né, eu preciso ter, vidro, se ela fosse de vidro, estou assumindo que ela é de vidro, né? Para eu ter vidro, eu tenho que ter um elemento químico que forma o vidro, né? Então, toda potência é resultado de um ato. E o ato, em sua potência, ele vira aquilo que ele pode ser. Então, se você tem, por exemplo, uma tela aqui aparecendo para você as coisas, digamos que eu estivesse escrevendo essa tela é uma potência de um ato que seria, o teclado. Deus é isso, ele é pura atualidade, né? É o verbo. Então, São Tomás de Aquino pega a metafísica aristotélica e faz todo um estudo de Aristóteles para poder explicar e provar a existência de Deus no século XIII. Então, São Tomás escreve 8 sumas teológicas, que é uns calhamaços desse tamanho assim cada uma. Um dos homens mais sábios da história. E ele prova ali, nessas 8 sumas teológicas, os argumentos, a existência de Deus. E são argumentos que são imbatíveis, porque, por exemplo, eu quando eu era ateu, obviamente leitor de Hawkins, né? Aí a gente fala, mas e o Big Bang? O Big Bang não prova a não existência de Deus, porque beleza, e o que provocou o Big Bang? Foi um conjunto de blá blá blá, e o que provocou esse conjunto de coisas? Quando você vai fazendo uma regressão, você vai buscando o ato, você chega num ponto que eles falam assim, eu não sei, mas é muito fácil resumir em Deus. E aí você tem 2 formas a partir de aqui. Você achar que é uma grande coincidência, que a gente está no único planeta que até hoje a gente conseguiu observar que existe vida, porque a gente está na distância ideal entre o Sol e a Lua, no lugar ideal na Via Láctea,
Acreditar que isso é coincidência, acreditar que uma planta, o processo de fotossíntese de uma planta e como que isso se conecta com todo o ecossistema na Terra, isso é uma coincidência. Você precisa ser mais crente para ser ateu do que, de fato, para ser crente, porque é muito mais fácil você pegar o argumento de São Tomás e dizer, cara, Deus é uma energia organizadora, que ela organiza todas as coisas e cria todas as coisas. E isso para mim era palatável. Eu falei, isso é palatável. Eu acredito que não pode ser coincidência que as coisas funcionam como elas funcionam. Eu acredito que possa ter uma energia organizadora. E isso me permitiu conhecer o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, eu vi na Bíblia, de fato, um manual para a felicidade. Quer ter uma vida plena? É só seguir o que está ali. A sua vida vai ser plena. E o que foi vendido para a gente, nós somos filhos do iluminismo, né? Esse movimento que, na verdade, mais atrasou do que evoluiu os seres humanos. O iluminismo ele quis vender para a gente que tudo que está na ciência, então é a grande verdade, mas a ciência nada mais é do que a permissão de Deus, é aquilo que de fato Deus criou. A ciência é uma observação das criações de Deus, uma não exclui a outra, anda junto, é o contrário. Então as pessoas que não têm esse nível de profundidade que eu tive a curiosidade para descer e de fato estudar, elas tendem a ser ateias. Quando as pessoas de fato têm esse nível de profundidade e gastam centenas de horas, quase milhares de horas estudando essas coisas, aí sim elas começam a de fato crer em Deus. E eu fico aqui para vocês uma provocação. Tudo que a mídia vende para vocês, que é ser feliz, na verdade é o contrário, é ser triste. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser da minha vida. A libertação sexual dos anos 60 gerou o quê? Uma geração de pessoas frustradas, perverso, de casamentos desfeitos, de filhos crescendo sem os pais, de homens e mulheres frustrados com a sua vida e deprimidos. Por que não tinha casos de depressão? Antes dessa época, eu tinha muito poucos. Por que a depressão é uma doença endêmica que a gente tem hoje na sociedade? Porque se afastou da verdade, e a verdade nada mais é do que o que está na palavra. Então, se eu não seguir a verdade, que é ser um homem honesto, trabalhador, temente a Deus, que vou casar e ter uma família com muitos filhos, se eu não fizer isso, é só questão de tempo para eu ser uma pessoa triste. Sigam a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. E foi isso que transformou a minha vida. Bom, confesso que eu fico emocionado ver o Thales com essas conversas. Muito bom, parabéns. Tamo junto. E que vem os ataques, né? E lá em Marcos 10:30 fala assim que se você deixar tudo em amor a Cristo, nesta vida você vai ganhar 100 vezes mais, só que acompanhado de perseguições. Tô nem aí, cara. Essa parte é boa. Não. Vai lá, garoto. Oi, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rogério. Primeiramente, quero te parabenizar por esse testemunho na pandemia. Você valorizar mais as pessoas e não pensar só no financeiro. Isso daí é o que te honra e é o que te fez prosperar. Parabéns. Obrigado. Eu queria saber de você qual a solução que você daria para o próximo presidente da República, para o governo desburocratizar e ajudar os novos empreendedores. E o seu sonho? Qual é o seu sonho para essa nação? Olha, a solução mesmo só existe uma, que é você sair do regime democrático e voltar a ser uma monarquia. Porque, historicamente, todas as monarquias... é a verdade. Cancele aqui, ó, tem um botão, Exato. cancele aqui. Quem quiser que pesquise. Todas as monarquias, historicamente, sempre criaram mais prosperidade. E todos os sistemas democráticos, quem deixou de ser monarquia e virou um sistema democrático, historicamente, piorou a educação, piorou o índice de desenvolvimento humano, piora tudo. Piora tudo. Por quê? Eu vou dizer para vocês um negócio. Pablo tem 4 filhos dentro de casa? Digamos que o Pablo faça um regime democrático na casa dele. 4 crianças agora são maiores do que ele e a esposa, então quem decide tudo? As crianças, né? A criança vai decidir que hora que ela vai comer, se ela vai para a escola ou não, o que ela vai comer. O que vai virar a casa dele? Um pandemônio. Então existe ordem na casa dele, existe uma monarquia. Ele, o rei, a esposa dele, a rainha. As crianças fazem o que eles mandam. Mas nós somos maioria, o problema é de vocês não sabem o que é melhor para vocês. Um regime democrático é o quê? São as crianças decidindo pelos adultos, né? Quem a gente tem no poder hoje? É quem é melhor para o país? Sabemos que não, né? Até porque há pouco tempo atrás estava na cadeia.
Então, se você tivesse num regime democrático, num regime monárquico, isso não aconteceria. Porque o iluminismo destruiu isso na cabeça de vocês. A gente estudou na escola que monarquia é ruim, que você tinha lá uma família real que era bancada. Pesquisem no chat GPT, porque agora vocês podem fazer isso. Quanto que custava uma família real, proporcionalmente, traz a valor presente, quanto que custa hoje só o executivo. Só o executivo custa centenas de vezes mais do que uma família real. Só o executivo, tá? Se você junta, então, são milhares de vezes mais do que uma família real. A verdade é que é o seguinte, quando um país tem um monarca, ele tem uma pessoa pensando em longo prazo para esse país. Quando você tem um regime democrático, você tem, se tudo der certo, 4 anos, pode ser que tenha um impeachment aí. Se tudo der certo, 4 anos. Quem constrói alguma coisa em 4 anos? Nem você constrói nada na tua vida em 4 anos, duradoura. Grandes nações, como a China, por exemplo, que acabam virando ditadura, é um modelo monárquico tomado. Pra você ter uma noção. O modelo de unidade é o que dá resultado. Esse modelo de briga, essa dicotomia de esquerda com direita, o pau quebrando do jeito que está aí, não tem como a gente ser uma grande nação. Possível. Não dá. Não existe. A gente já teve um plebiscito depois da Constituição de 88, estava lá na DCT, lá nos atos de transição da Constituição Federal, rodar um plebiscito. Alguém aqui votou nesse plebiscito? Era para votar o parlamentarismo, o presidencialismo e a monarquia, não era? Lembra disso ou não? Não lembro. E aí o povo, caindo na propaganda, vão votar nesse modelo aqui, que é o povo que vai governar. O povo só vai governar quando esse povo for próspero. Exato. Não tem como o povo prosperar, governar na pobreza. Pobre não governa. Lembra sempre disso. O que ele está falando aqui é uma loucura. Se for cancelar nós dois, cancela ele sozinho. Ele Fica falou. tranquilo. Mas todo ser pensante entende o que ele acabou de falar. Você conseguiu ouvir o que ele falou? Eu só vou dar um dado aqui. Quem estiver pensando em cancelar, só digita no chat GPT aí. Como que é a Singapura hoje, quais são os dados econômicos de Singapura, que é uma monarquia, e compara Singapura com o Brasil. Aí você me fala o que é melhor. Se você quer morar num país que... Eu tive escritório em Singapura já, tá? Então fiquei por lá mais de um mês. Não tem um chiclete no chão. Não tem um lixo no chão. Tá? Não tem um lixo no chão. Não tem crime em Singapura. Você pode andar de relógio, você pode andar... Não tem carro blindado. Vocês sabiam, gente, que a gente mora numa prisão a céu aberto e a gente normaliza isso, tá? Deixa eu dar uma verdade para vocês. Os meus amigos lá de fora, quando vêm me visitar aqui, e aí meu motorista vai buscar eles lá no aeroporto com carro blindado, eles vêm e falam, cara, carro blindado? Você tem alguma coisa a ver com o governo? Eu falei, não, você tem carro blindado? Eu falei, não, cara, todo cara que tem dinheiro no Brasil tem carro blindado, porque aqui tem muita violência, os caras ficam chocados, porque carro blindado é coisa de presidente da República. Aqui, ó, aqui é normal, pô. Na cidade de São Paulo é a capital mundial do carro blindado. Claro, pô. Por quê? Porque a gente vive na selva, gente. A gente normalizou a barbárie. Morre mais gente em crimes violentos aqui no Brasil do que em guerra no Oriente Médio. E a gente normalizou a barbárie. Por quê? Porque existe uma propaganda, que são os veículos de mídia, vendendo para vocês que a democracia é o melhor sistema de governo. Isso é uma grande mentira. Pesquisem, por exemplo, Singapura, né? Pesquise os regimes monárquicos e compare com o que a gente tem aqui no Brasil. Essa prisão a céu aberto, você tem que dormir em porta blindada, se você tem dinheiro, andar com carro blindado, eu ando com polícia armado atrás de mim 24 horas. Isso não é vida não, pô. Eu não posso ter um argumento com a minha mulher que tem um policial armado do meu lado ali. Eu tenho que me poupar do que falar. Vocês acham que eu gosto dessa vida? Ninguém gosta dessa vida. Mas é Brasil, para você ter dinheiro no Brasil, você tem que viver assim. Não tem jeito. E as pessoas vendem isso, normalizam isso. Então, acreditem que eu estou falando. Talvez daqui a 100 anos as pessoas vão recuperar esse vídeo aqui e vão lembrar, pô, bem que ele falava, né? Mas quem de fato pesquisar o que eu estou falando, é irrefutável o meu argumento. É só pegar quais países têm um índice de educação melhor, quais países a população é mais próspera, quais países têm saúde melhor. É sempre uma monarquia. Essa é a única forma de mudar o Brasil. Mas falando de empreendedorismo, tem outras formas. O que a gente, como povo, pode fazer, então? Eu não posso mudar para um regime monárquico, até porque, sinceramente, nunca vai acontecer. No Brasil, mal o presidente da República a gente consegue escolher direito, porque as informações são manipuladas e a gente não sabe quem escolhe ou não, a mídia fica falando um monte de coisa que talvez não seja verdade. Agora, vocês podem transformar a vida de vocês. Você sair daqui agora, pesquisar um mercado que seja grande o suficiente, com uma oportunidade de negócio,
começar a investir nesse mercado, salvar dinheiro que você gastaria, sei lá, indo para o bar, que você gastaria fazendo uma viagem, que você gastaria trocando de carro, e falar, cara, eu vou mudar o curso da minha família. Eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Vocês lembram que eu falo num vídeo, brigando com um cara numa palestra assim, ó, você está diante de um rei, pede o que você quiser, lembra que eu falei isso? A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Eu sou rei lá em casa. Eu sou o monarca lá. E estou ensinando os meus filhos a serem. Se o regime político nunca for desse jeito, pelo menos nas minhas empresas, ninguém manda mais que eu, da minha casa também não. Essa monarquia é do rei e da rainha. É o Pablo e a Carol. Perfeito. Então, o que você tem que entender é que essa parada é sua. E o rei verdadeiro é um rei que serve um povo. Porque rei sem povo não existe. Então pensa nesse impacto. A mudança de mentalidade sem mudar alguma coisa, igual o Thales falou, isso nunca vai acontecer. Nunca, quando era monarquia, alguém pensou que isso aqui ia virar democracia. Nunca alguém pensou. Foi um golpe que aconteceu dia 15 de novembro. Um golpe militar, tá? Foi um golpe. Aí você fala, Marcelo tá doido, acabou de chegar dos Estados Unidos, juntou com o Thales, estão falando loucura. Você vê que seu nível de ignorância faz isso parecer loucura. Um povo tem que prosperar para falar que governa. Um povo que não governa vai ser mantido no cativeiro emocional por séculos e gerações. Eu não sei se você entende o meu recado, mas enquanto alguma coisa não muda lá em cima, muda aqui embaixo na sua casa, muda na sua cabeça. Perfeito. Fechou? Thales Gomes, você vai olhar para aquela câmera lá que tem aquela luzinha verde, acendendo agora vermelha para verde, aí você vai falar um recado para, não só para os brasileiros, mas para 8 bilhões de pessoas. Como se fosse seu último recado aqui na Terra. Você fala, cara, eu não posso sair da Terra sem transmitir esse recado para 8 bilhões de pessoas. Qual é o recado? Eu saí de Carangola, morando de favor na casa do patrão da minha avó, e hoje construí empresas bilionárias junto com meus sócios e consegui de fato mudar a minha realidade, mesmo as pessoas falando que eu era maluco e que eu deveria manter meus pés no chão para não me frustrar no futuro. Eu tenho certeza que você tem um namorado, uma namorada, um familiar que duvidou de você, que não acreditou no que você queria fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, você e só você pode mudar a sua realidade. Ninguém vai fazer esse trabalho por você. Você trabalhar mais duro, você tomar mais risco, você acordar mais cedo, você de fato construir a sua realidade que você quer no futuro, através das decisões que você toma hoje no presente, é o que vai te permitir provar que todo mundo está errado. Um campeão, antes dele ser um campeão, ele já age como um campeão. Um grande empresário, antes de ser um grande empresário, ele já age como um grande empresário, que é fazendo tudo o que ele tem que fazer para um dia ele se tornar aquilo. Ato e potência, lembra da metafísica aristotélica que eu falei aqui hoje? Então, visualiza quem você quer ser em 10 anos e começa hoje a agir da forma que você precisa agir para se tornar essa pessoa. Só você pode mudar a sua realidade. Salva de palmas para Thales Gomes! Muito bom! Um presente. Vamos tirar uma foto dele? Tamo junto. Faz uma gracinha pra câmera aqui, ó. Tamo junto. Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, viu?